2 do segundo bimestre vem trazendo um tema bem interessante, que é a classificação dos animais. O que é classificar? Classificar é organizar. Então, quando Deus criou o mundo, Ele já fez uma classificação dos animais. Criou os animais aquáticos e aves, depois os animais terrestres, incluindo os répteis. Então, quando tudo estava pronto, Ele criou o homem. Então, Deus, Ele é um Deus de ordem. Se você ganhasse um pacote de 2.000 figurinhas de jogadores de futebol de diferentes períodos, países e times, como que você organizaria essas figurinhas? Na natureza, existem incontáveis animais de diferentes tipos, tamanhos, cores e formas. Então, os cientistas, eles classificaram em grupos conforme as características de cada um, como vocês podem observar. Adão, ele deu início à história da classificação, pois foi o primeiro a dar o nome aos animais. Agostinho, ele era um padre e classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes. Já o Calvin Linné, mais conhecido como Linneu, ele escreveu um livro sobre a categorização dos seres vivos. Então, esse sistema ele é usado até hoje e ele é considerado o pai da classificação. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Então, essa estrutura ela ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Então, os animais vertebrados eles são divididos em 5 grupos, em peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Então, mais à frente vamos explorar sobre cada um desses grupos. Então, os peixes, eles são animais aquáticos. Eles vivem na água salgada dos mares, ou água doce dos rios e lagos, ou águas quentes ou geladas. Então, a maioria dos peixes, eles nascem de ovos. Alguns têm escamas e outros, o corpo é coberto por uma pele bem grossa. E eles utilizam nadadeiras para se locomover. Os anfíbios, eles são os animais que passam uma parte da vida na água e a outra na terra. E eles têm a pele fina e fria. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Temos os sapos, eles são animais terrestres que se locomovem dando pequenos saltos, tá? Coloquei 2 exemplos aqui, certo? Essa espécie aqui, bastante colorida aqui, ela é uma espécie venenosa. Temos aqui as rãs, elas gostam muito de ficar na água e elas têm entre os dedos membranas que auxiliam na natação. As salamandras, elas são muito comuns na América do Norte e na Europa. São anfíbios com cauda, certo? Sua pele é lisa, sem escamas e lustrosa. As cobras cegas são anfíbios sem patas. Muitas pessoas matam esses animais pelo fato deles serem parecidos com as cobras de verdade. No entanto, as cobras cegas são inofensivas e não têm veneno. Então, com o tempo, os girinos eles crescem e se modificam, tornando-se adultos terrestres. Então, essa imagem ela representa as fases da vida de um sapo. E esse processo aí de transformação é chamado de metamorfose, certo? Eles alimentam-se de lagartas, mosquitos, besouros e barata. Então, com isso, ajudam no controle das pragas, ok? Então, quem tem um sapo na horta não precisa de agrotóxicos. Bom, os répteis são animais que se rastejam para se locomover. Então, o seu corpo ele é revestido por escamas, certo? Dos lagartos e serpentes. As placas duras, temos aí o exemplo do jacaré e crocodilos. E a tartaruga e jabutis, eles têm a carapaças. Então, muitas espécies de répteis, eles põem ovos na areia e constroem seus ninhos, mas a mãe não choca. O calor faz com que esses filhotes, eles se desenvolvam dentro dos ovos. Temos aqui serpentes venenosas. A jararaca, ela gosta de viver entre as plantações e se alimenta de roedores. Já a cascavel, ela tem
um chocalho na cauda que emite o som toda vez que ela se sente ameaçada. Então, é bem melhor a gente ficar bem longe dessas serpentes venenosas, não é? Na página 122 da apostila tem umas curiosidades sobre os dinossauros. Você pode dar uma lida nessa página aí e grifar o que você achou de mais interessante, ok? Bom, as aves são animais com o corpo coberto de penas. Além disso, possuem bico, um par de patas e um de asas. Então, muitas delas constroem seus ninhos nos quais põem ovos. Então, quando os filhotinhos nascem, são alimentados pelos pais. E a maioria delas é capaz de voar, mas outras podem correr, temos o exemplo do avestruz, ou nadar, como os pinguins. A alimentação é variada. Eles comem frutos, sementes, algumas comem insetos e outras são carnívoras, que é o exemplo da águia. E temos também o urubu, que ele consome até os restos de animais mortos. Em relação aos mamíferos, eles são os animais que mamam do leite materno quando pequenos, certo? Há mamíferos terrestres, aquáticos e aéreos, e a maioria deles tem um corpo coberto por pelos. Eu coloquei a imagem de um bebê aí, porque os seres humanos, eles são mamíferos, pois também eles se alimentam do leite materno nos primeiros meses de vida. Então, esse é o melhor alimento para o bebê, o leite materno. Os morcegos, eles são os únicos mamíferos voadores, certo? E a baleia azul, que também é um mamífero, ele é o maior animal do planeta. Sobre os animais invertebrados, eles são animais que não apresentam, que não possuem coluna vertebral. Então, eles se dividem em aquáticos, terrestres e alados. Então, os terrestres, eles habitam no ambiente terrestre, que são os animais que passam a maior parte de sua vida em ambientes com solo seco e terra úmida. Então, eles estão sempre bem adaptados a todos os climas. Temos aqui um exemplo de moluscos terrestres, certo? Eles rastejam. Temos aqui exemplos de aracnídeos. Os aracnídeos, eles apresentam 8 patas. Temos os insetos alados com asas, que encantam com a sua beleza, certo? Temos os besouros. E no grupo dos invertebrados, o maior e o mais variado é o dos insetos. Todos eles têm 6 patas e 2 antenas e podem apresentar asas. Então, a Pro colocou aqui uma charada e eu quero ver se você vai conseguir acertar. Olá, sou um animal com penas, tenho asas e bico. Quem sou eu? Exatamente, se você falou que era o papagaio, a sua resposta está correta. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente percebeu que Deus, ele é maravilhoso, ele criou tudo com beleza e perfeição nos detalhes, não é verdade? E é muito bom a gente saber que ele cuidou, que ele cuida e continuará cuidando de nós também. Beijos e até a nossa próxima aula.